Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos teus pés, e reconheço que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação, que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna do santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 20 diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, vem em breve, amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Rei dos reis, Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra, do Teu poder. Pai querido, o Senhor, Pai querido, tem muito a dizer para os nossos corações. Pai querido, nós pedimos, fala, Senhor, fala com Teu Espírito poderoso, venha, Pai querido, nos envolver em meio à Sua palavra. Ah, Deus Todo-Poderoso, que possamos sair daqui renovados, transformados, Pai queridos, e aptos para declarar mais e mais a Tua presença, Pai querido, neste mundo, porque sabemos que dependemos de Ti, ó Pai querido, e sem Ti nada podemos fazer. Obrigado, Jesus, por este dia. Amém e amém. Igreja de Filadélfia, a igreja do amor fraternal, esse é o significado do nome. Ela das 7 igrejas, ela é a igreja a cidade mais jovem, né? Que começou a servir ali como uma igreja ao Senhor. Ela foi fundada há aproximadamente pouco menos de 100 anos antes de Cristo. E ali estabeleceu-se uma igreja. Provavelmente todas as igrejas ali da região que ia adentrando para a Ásia através do que hoje nós conhecemos como Turquia, elas nasceram a partir do evangelho pregado na cidade de Éfeso, a qual nós conhecemos que no livro de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo foi um dos pregadores que foram mais constantes na cidade de Éfeso, né? Ele ficou ali aproximadamente 3 anos pregando, né? Ele pregava nas escolas, ele pregava ali na sinagoga, depois ele foi para um lugar ali onde o pessoal era uma região escolar ali, vamos dizer assim, né? E ele pregava ali ao Senhor, e ele defendia a doutrina do evangelho, né? Em meio a tantas perseguições, tanto dos judeus quanto daquelas pessoas ali que tinham uma cultura meio grega, meio romana e que serviam os outros deuses. E a partir dali provavelmente surgiram as demais igrejas que louvavam e buscavam o nome do Senhor e eram conhecidas ali na região da Ásia Menor. E Filadélfia, ela ficava a aproximadamente 50 quilômetros de distância da igreja de Tiatira, da cidade de Tiatira. E nós vimos que na cidade de Tiatira eles tinham ali aquelas guildas, né, os sindicatos, né, em que cada pessoa pertencia a um grupo de comerciantes. E já na igreja de Filadélfia nós vamos notar que ali naquele ambiente, naquele lugar, era uma cidade rica, mas ainda havia poucas pessoas.
Não era como as demais cidades, que eram grandes centros em que as pessoas desejavam morar e ficar. Porque Filadélfia passava por alguns constantes terremotos que havia na região, e ela era uma das cidades que eram mais afetadas. Então, às vezes, por meios de segurança, as pessoas preferiam evitar morar nessa região. Mas ali existia uma igreja que era temente a Deus, que buscava a presença do Senhor, que você não vai ver Deus causando nenhuma censura a ela, dizendo: olha, eu conheço as suas obras e vi que você está fazendo algo errado. Você vai ver um Deus falando que conhece as obras dele, a obra daquele povo, e que eles têm guardado a palavra do Senhor. E esse Deus Todo-Poderoso, ele começa se apresentando à igreja de Filadélfia, e ele diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro. Hoje nós cantamos pelo menos 2 louvores que falam sobre o Deus Santo, né? Todo joelho se dobrará ao ouvir o teu nome, teu santo nome. Nós cantamos uma que repete: tu és santo, tu és santo, tu és santo. E Deus ali está se revelando a essa igreja, falando: eu sou aquele que verdadeiramente sou separado. Eu sou aquele que verdadeiramente sou santo no sentido de pureza. Sou santo no sentido de que as vestes dele não há mácula. Sou santo em que você não vai encontrar nenhum problema nele que diga assim: ele errou o caminho, ele errou o alvo. Como nós dizemos a palavra do pecado, né, que significa errar o homem. E daí você vai ver esse Jesus que é santo, esse Deus que é santo, se apresentando a uma igreja que se separou de forma plena de tudo aquilo que estava à sua volta. Uma igreja que entendeu, ouviu a palavra do Senhor e entendeu que ela não deveria se comunicar com o que acontecia ao seu redor. A igreja de Filadélfia ainda era uma igreja, era uma cidade de Filadélfia, era uma igreja pagã, era uma cidade pagã, era uma cidade que ainda cultuava outros deuses, era uma cidade em que os deuses romanos, ele tinha a primícia naquela cidade, e que ainda assim eram deuses que eram cultuados, e eles eram obrigados a adorar esses deuses, e eles, ouvindo a palavra daquele que é verdadeiro, daquele que é santo, daquele que não muda, como diz a palavra do Senhor no livro de Malaquias, eles decidiram a dizer não a todas as regras daquela cidade e dizer sim ao Deus santo e verdadeiro. Foi uma igreja em que se separou, que decidiu se dedicar à palavra do Senhor, que decidiu olhar para o Senhor quando ouviu a mensagem e falou: esta palavra é a verdade que muda a história da minha vida. E daí ela não viveu como viviam as demais igrejas, com exceção de Esmirna, que em algum momento ela se envolveu com as coisas em que Roma ditava como regra, ou que os judeus tentavam infiltrar dentro da igreja. Aquele povo não cedeu a viver as obras do mundo e as obras de Deus. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja em que nós podemos ver que ela leva em consideração a palavra do Senhor de tal forma que tudo que poderia vir sobre ela olhava para a palavra de Deus e diz: mas o meu Deus não agiria dessa forma. Ela era uma igreja pequena no meio de uma cidade que tinha pouca população, mas eles tinham algo que era maravilhoso. Como nós sabemos, Filadélfia significa amor fraternal, que é um amor de irmão. E era uma igreja pequena que ajudava os seus irmãos. O Senhor Jesus, em seus ensinamentos, ele diz assim, né? Para que nós amássemos o nosso próximo, para que nós amássemos os nossos inimigos,
para que nós demonstrássemos amor e compaixão para o nosso próximo. E essa igreja entendeu que o amor de Cristo, que foi derramado por ela, era para cada um dos seus irmãos. Então, quando os irmãos da igreja de Filadélfia tinham problemas, eles confiavam uns nos outros e oravam uns pelos outros. Eu tenho visto a Elisa lá em casa, ela fala assim: essa semana eu vou orar pela irmã tal. Daí na outra semana eu vejo ela assim: eu vou orar pela irmã tal. E eu acredito que na casa das irmãs deve acontecer isso. Essa semana eu vou orar pela irmã tal, né? E isso é se importar. Começou com alguém, teve essa ideia. Só que daí eu vejo assim: eu vou perguntar para ela o que ela quer que eu ore. Eu não sei ver os pedidos, irmãos. Eu sei que ela pergunta para vocês. E daí a preocupação é: quais as necessidades que a minha irmã tem? A igreja de Filadélfia tinha irmãos que se perguntavam: qual é a necessidade do meu irmão? O que ele precisa? Livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17, diz assim: amo um amigo e na angústia nasce um irmão. Quando eu cheguei em Itupeva, e eu fui trabalhar numa empresa que eu não conhecia, que era a Univem, que era a refinaria de petróleo, teve uma entrevista lá. E é interessante que nessa entrevista eu tinha vários concorrentes, ali um pouco mais de 2 dezenas de concorrentes, muitos deles já com curso técnico, todos eles sabiam o que a Univem fazia, eu não tinha nem ideia do que ela fazia. E na entrevista, toda entrevista começa aquele quebra-gelo e pergunta: da onde você é, o que você vê, da onde você veio, o que você quer fazer. E eu comecei falando da onde que eu vim da praia, o que eu já tinha feito. E eu lembrei desse versículo e falei: esse versículo, amo um amigo e na angústia nasce o irmão. Porque perguntaram: o que você quer fazer aqui? Eu não quero ter apenas conhecidos no local de trabalho, mas eu quero ter irmãos que entendem das minhas necessidades. E eram 4 vagas. Numa dessas 4 vagas, eu fui a pessoa contratada. E daí uma das coisas que perguntaram assim: o que você quer ser quando... qual é o seu desejo, né? E eu falei: meu desejo é me formar em letras. E aí todo mundo riu de mim, né? Ou história. Eu não me formei em letras, não me formei em história, mas vivi grandes histórias ali naquele local. E saí dali com bons amigos que, em meio às minhas dificuldades, me ajudaram. Um se preocupou tanto comigo que arrumou a casa onde eu morei por alguns anos, até me casar. Outro se preocupava comigo que ele separava algumas coisas da cesta dele, de alimentos, e dava para mim. E criei uma amizade que ele não tinha, com esse rapaz aí que me separava. Eu tinha uma amizade com ele que ele não tinha com os demais do grupo. E tudo isso porque em algum momento nós desfrutamos da palavra de Deus. Tudo isso porque em algum momento ele viu a minha necessidade, se importou comigo, e eu vi a necessidade dele e se importei com ele. Eu sempre falo de um amigo que era o Milton, né? E a gente viveu por alguns anos no mesmo turno. E quando eu saí daquela empresa, ele não era cristão, não conhecia Jesus, não tinha um relacionamento com Jesus, mas era ministrado Jesus. E um dia ele me encontrou no mercado bem longe e gritou: Cris, a paz do Senhor. E quando eu encontro com ele na rua, ele começa a falar da palavra de Deus comigo. E ele tinha muitas pendências na vida dele que precisava ser ajustada, e a gente conversava, e foi ajustada por causa da mão do Senhor, por causa da palavra do Senhor, porque me importava com a palavra do Senhor, e a vida dele foi transformada por causa da palavra do Senhor. A igreja de Filadélfia se importava com os membros daquela igreja.
Eles talvez eram semelhantes a quando a igreja em Atos foi formada no capítulo 2, e você vê dizendo assim: e eles tinham tudo em comum. Uma igreja que se importa uns com os outros. E talvez nas orações das irmãs aí que elas têm feito, as irmãs têm mostrado as suas dificuldades, está nascendo ali verdadeiros irmãos no meio da angústia. Verdadeiros irmãos que se importam, né? Porque vocês não enviam os pedidos de oração para que a pessoa fique conhecendo as suas dificuldades. Vocês enviam seus pedidos de oração porque você está acreditando que aquela pessoa está gastando um tempo se importando com a sua vida, para que aqueles desejos que você anseios que você tem que aconteça na sua vida comecem a acontecer por causa de uma intercessão de um irmão. Aqui nessa igreja, pessoas me ajudaram em momentos de angústia e se mostraram verdadeiros irmãos. A igreja do Senhor é aquela que mantém a palavra do Senhor viva em seus corações e faz aquilo que o Senhor chamou para fazer, que é se importar com o seu próximo. A palavra do Senhor não parou em somente um membro da igreja de Filadélfia. Ela estava dentro do coração de cada membro, e por isso cada um deles se importava com o seu próximo, cada um deles se importava com as necessidades. Enquanto na igreja de Tiatira era necessário que eles participassem de um grupo, de uma rodinha, senão eles não seriam abençoados, em Filadélfia eles se juntavam e todos eram abençoados da mesma forma, porque o Deus era o mesmo e cuidava de cada um deles. Nós vamos ser abençoados em todas as formas e em todas as necessidades, quando nos importarmos uns com os outros diante da palavra do Senhor e guardando a palavra do Senhor. Nós somos chamados para viver em comunidade, uma comunidade viva. A igreja do Senhor é uma comunidade viva, uma igreja em ação. Você vê aqui os irmãos enfermos e nós oramos pelos enfermos. Você vê irmão com dificuldades e nós participamos das dificuldades. É uma igreja em ação. A igreja de Atos, quando ela começou, você viu uma igreja em ação, um cuidando do outro. Chegou a hora de olharmos para as nossas angústias e depositar a nossa confiança no nosso Senhor e nos nossos irmãos. E no meio da angústia, ver nascer grandes irmãos em Cristo, que se importam uns com os outros. Quantas vezes você liberou uma palavra para alguém e esperando um resultado breve e rápido, mas ela em algum momento, a palavra de Deus anos depois trouxe grande efeito, porque a palavra de Deus é como uma semente é como a chuva que vem e rega a semente, e no tempo oportuno aquela semente começa a dar vida. Nós queremos algo rápido, mas quando nós amamos alguém na angústia, na desilusão deste mundo, e anunciamos o Evangelho, o Senhor começa a fazer chover sobre aquele coração, daquela semente que foi lançada. Em algum momento, vai começar a crescer e dar frutos. Na empresa, na Univem, algumas pessoas que a gente conversava sobre Jesus, hoje me mandam mensagens dizendo que vivem, que reconhecem Ele como seu Senhor. E um é porque eu coloquei um papel de parede no computador, o outro é porque conversavam sobre Jesus, o outro é porque Jesus se apresentou a ele em algum momento e ele lembrou que em algum momento nós falávamos sobre esse Deus. Alguém que se importa, uma igreja que se importa, vai gerar frutos, filhos de Deus. O que nós queremos é sempre algo instantâneo, mas o nosso Deus, Ele age da maneira que lhe apraz. É necessário que a semente seja lançada na terra, que ela venha a morrer, para que depois ela venha a brotar e dar frutos. Brotar, crescer e dar frutos. O processo de lançar semente nós vemos
O processo dela morrer para si mesmo, negar a si mesmo, reconhecer que só Cristo Jesus é o Senhor, acontece de uma forma que nós não vemos. E daí quando começa a apontar ali, depois que aquela semente morreu e começa a geminar ou germinar? Eu sempre... Tem R ou não tem R? Tem R, germinar. Ela começa a germinar e brotar ali na terra, e depois ela cresce e começa a dar frutos, e nós vemos... Daí nós nos alegramos. Daí Paulo vai dizer assim: não importa se Apolo semeou, ou se eu reguei, ou se foi Pedro, não importa, quem dá crescimento é o Senhor. Uma igreja ativa, o que ela faz? Ela lança a semente, ela lança a palavra, ela se importa com o seu próximo, ela ora para que haja salvação, para que Deus age e intervenha com salvação, ela ora pelas necessidades uns dos outros, ela cuida das pessoas ao seu redor. Uma igreja viva é essa igreja que se importa com os seus. E a igreja de Filadélfia, ela se importava por causa da palavra do Senhor, do Deus santo e verdadeiro. Ela se mantinha fiel e mostrava como era viver em fidelidade ao Senhor, separado das coisas do mundo, mas ofertando Jesus, para que mais pessoas pudessem conhecer o Deus santo e verdadeiro. E daí Jesus ainda se apresenta para essa igreja dizendo assim: quem tem, essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Eu procurei em alguns versículos no Velho Testamento onde se falava sobre a chave de Davi. A primeira vez que aparece é no livro de Isaías, e ele aparece ali para um servo, Eliaquim, filho de Ilquias, que ele era servo do rei Ezequias. Ele fala assim, ó: e eu vou colocar sobre ele a chave de Davi. O rei era descendência de Davi, e que era Ezequias. E o Senhor fala que sobre um servo ele colocaria essa autoridade, porque em algum momento a igreja, a nação de Israel estava se distanciando da presença do Senhor, e o Senhor falou assim: eu vou colocar sobre ele a autoridade, para que governe o meu povo. E agora Jesus está se referindo a ele dizendo: aquele que tem a chave de Davi. Jesus é a autoridade máxima da sua igreja. Jesus é a autoridade máxima no mundo. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, tudo que existe não viria a existir, diz a palavra do Senhor. Ele é quem sustenta todas as coisas. A sua palavra, no livro de Mateus diz, que céus e terra passarão, mas a sua palavra jamais passará. E quantas palavras de grandes filósofos, de grandes líderes do passado já sucumbiram, mas a palavra de Jesus permanece viva até os dias de hoje, e nós vamos passar dessa terra, e a palavra dele vai permanecer viva, e ela vai ser a autoridade máxima para a sua igreja e para todo o mundo, porque um dia, como eu disse no meio dos louvores, ele virá sobre as nuvens dos céus. E mesmo que a pessoa se negue a conhecer, dizer que Cristo existe, se negue a declarar que Ele existe, quando Cristo vir sobre as nuvens dos céus, Ele vai dizer: aquela palavra era verdadeira, realmente Ele tem toda a autoridade, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará o seu nome. Eu vi um videozinho curto, em que o cara perguntou: quem é Jesus para você? E ele disse assim: Jesus não existe, eu sou ateu. Eu não conheço Deus. E tinha outro, eu acredito que eles devem ser de algum país que foi colônia de Portugal, porque eles falam português com sotaque, E daí ele fala assim: Jesus não existe. E daí o outro fica indignado, faz uma cara de indignação, e pergunta para esse que falou que Jesus não existia, e ele pergunta assim: as pirâmides do Egito foram construídas quando? E daí ele fica assim pensando em responder. Daí o cara responde assim: muitos anos antes de Cristo. Ele fala assim: como você não acredita que Jesus não existe? Se até para eu dizer que as pirâmides foram construídas foram anos antes de Cristo, Daí termina ali o vídeo.
é curto, mas assim, o tempo, as eras foram divididas entre antes e depois do nosso Senhor e Salvador. Todo o poder, Ele tem tanto, tamanho é o poder do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que Ele conseguiu dividir o tempo em antes dele e depois dele. Antes dele, nós vemos ali que o povo tinha que merecer, né? O povo de Israel, ele vivia da lei e tinha que merecer ser salvo cumprindo toda a lei. E o único que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus. Só que havia uma promessa de que um dia nasceria do ventre de uma mulher um Salvador, e ele se chama Jesus. E daí Jesus veio e cumpriu toda a lei, e hoje nós encontramos salvação nele, por causa do seu sacrifício, do seu sangue derramado. Enquanto a Rosana ministrava e orava, ela estava dizendo: foi por causa do sacrifício de Jesus que nós somos salvos. E daí Jesus diz: eu tenho toda a autoridade. A nossa salvação está nele. Eu tenho toda a autoridade. O que nós vamos fazer, como nós vamos agir, hoje é conforme o que Ele nos ensinou através da palavra de Deus. Então, quando nós agimos como verdadeiros cristãos, são quando nós olhamos para a palavra dEle, que é uma autoridade para nós e que governa as nossas vidas e a nossa história. Nós agimos semelhante àquilo que Ele deixou para nós. Uma igreja viva é que age semelhante ao que a sua palavra diz que devemos fazer. E hoje Ele é a autoridade da sua igreja. E nós nos movemos em nome do Senhor Jesus. Como é que você tem se movido? Como é que você tem realizado os seus planos? Eles são somente seus? Ou passa pelo crivo: Jesus, o que eu devo fazer? Jesus, como eu devo agir? Nós precisamos aprender que antes de fazermos as nossas vontades, temos que entender qual é a vontade do Senhor Jesus. Antes de vivermos os nossos sonhos, temos que entender qual é os sonhos de Deus para as nossas vidas. Ele nos chamou para realizarmos as boas obras nele, diz o livro de Efésios. Do que nós temos cuidado? Quais são as boas obras que nós temos julgado neste mundo? As boas obras que nos satisfaçam os nossos desejos, ou as boas obras que satisfazem a palavra de Deus? O quanto do evangelho tem sido pregado através das nossas vidas? O quanto nós temos nos importado em disseminar essa palavra pelo mundo? Uma das orações que eu fazia e que devo manter fazendo é: Senhor, me apresente aqueles a quem o Senhor deseja que eu fale do teu amor. Porque nós vamos ler nesse texto da igreja de Filadélfia que Deus diz assim, que Ele tem uma porta aberta. E todas as vezes que você procura sobre uma porta aberta no Novo Testamento, você vai ver os apóstolos dizendo: olha, eu vi que Deus abriu uma porta para que eu pudesse pregar aos gentios. Eu vi que Deus abriu uma porta para que eu pudesse pregar em tal lugar. O apóstolo Paulo diz na carta de Coríntios assim: olha, ore para que Deus abra uma porta para que eu possa pregar na cidade de Troade. Eles pedindo para que o Senhor abrisse uma porta para que eles pregassem o evangelho. A igreja de Filadélfia ficava numa cidade aonde o correio de Roma ficava ali, que era muito mais fácil distribuir as suas informações para as cidades vizinhas e para adentrar ainda ali para a Ásia. A igreja do Senhor é o local onde nós temos a salvação, as informações sobre a salvação através do evangelho, através do sacrifício de Cristo. E o Senhor envia essa palavra para nós, para que nós possamos distribuir. E Ele diz: eu coloquei uma porta aberta para que meu evangelho seja pregado. Um verdadeiro cristão é aquele que prega o evangelho. É aquele que recebeu do evangelho e não para somente nele. Nós temos que olhar para os apóstolos
e ver Pedro dizendo assim: Senhor, mas nós temos deixado tudo por amor do seu nome. E ele diz isso logo após Jesus falar com um jovem rico e falar assim: o que eu deveria fazer para entrar no reino? E ele fala assim: você conhece os mandamentos? Ele fala: tenho vivido todos eles desde o começo da minha vida, desde que me entendo por gente. E daí Jesus fala assim: então vai, vende tudo que tens e distribui aos pobres, e então me siga. E daí ele olhou para uma palavra do Evangelho, uma palavra de salvação, aquele que iria levá-lo para os céus, e olhou para todos os seus bens e desejou os seus bens. E daí o pessoal diz assim: olha, como é difícil que um rico entre aos céus. É difícil que todo homem que tem o seu coração fora da presença de Deus, fora de Cristo, entre no reino dos céus. Algumas pessoas têm os seus olhos na riqueza, outras na sua família, outros têm no seu trabalho, outros têm nos seus prazeres neste mundo. E quem não tiver o prazer em Cristo, quem não se saciar em Cristo, não poderá se achegar ao reino dos céus. E daí os discípulos dizem assim: mas Senhor, nós temos deixado tudo por amor à tua palavra. E daí o Senhor diz assim: então você vai ganhar muito mais irmãos, então você vai ganhar pessoas que vão estar ao teu lado, você vai ter uma família, você vai ter um lar. E os apóstolos saíram pregando, e por onde eles pregavam o Evangelho, ainda que houvesse perseguição, eles encontravam irmãos e família, e era sustentado pelo Senhor. Apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios, ou 1 Coríntios, no capítulo 9, vai dizer assim, que o Senhor sustentava Cefas, que era Pedro, e a sua esposa. Ele tinha deixado tudo, o seu empreendimento, o seu trabalho, os seus recursos, para seguir ao Senhor, e o Senhor continuava sustentando. Tudo isso para que o Evangelho fosse pregado. Que igreja é você? Uma igreja que prega o Evangelho? Uma igreja que se mantém firme ao Evangelho, a palavra do Senhor? Ou uma igreja que vive somente para si? A igreja de Filadélfia era uma igreja que se comprometia com os seus irmãos e com aqueles que haviam de se converter. Deus tem uma porta aberta para que você pregue o Evangelho. O que nós devemos fazer, irmãos? Mas eu sou tímido. Aproveite as oportunidades que Cristo tem dado. Na sua timidez, Deus tem colocado pessoas ao seu lado que expõem da sua vida, e você pode dizer: eu sei como é talvez passar por isso, e Cristo Jesus fez assim, assim, assim comigo. Eu tenho conversado com algumas pessoas no meu serviço, coisa que eu não fazia, né? A Elisa falou assim: eu estou ficando feliz que você está conhecendo pessoas no seu serviço. E em momentos oportunos nós podemos desfrutar. Falamos do dia a dia e daqui a pouco temos a oportunidade de falar de Jesus. A Elisa fala isso porque eu trabalho num setor que é isolado, né? Ninguém entra lá no meu setor. Para entrar tem que perguntar lá de longe: posso entrar? Então eu comecei a conversar com algumas pessoas e podemos desfrutar da palavra de Deus. Que você, como igreja do Senhor, possa partilhar da palavra de Deus. Aonde? Em todo lugar. Eu sempre falo da Rosana, que a Rosana sempre conta uma história assim: eu estava numa fila e falei de Jesus. Quantas pessoas vão ser resultado de 5 minutos falando de Jesus? E um dia vão estar lá no céu, junto comigo e com você, falando: eu sou resultado de uma pregação de 2 minutos. E daí eu comecei a viver o Evangelho. Então talvez sejam 2, 5 minutos que mudarão a história de uma pessoa, em que você talvez estava angustiado e você amou no dia de angústia, e agora você pode chamar de irmão em Cristo. Um Deus que abre portas que não podem ser fechadas, que é a pregação do Evangelho através das nossas vidas. Um Senhor que tem toda a autoridade
Ele vai à sua frente e prepara um terreno para que você possa ministrar a palavra. O Senhor, quando enviou os 70 e os 12 para pregar o evangelho, a palavra do Senhor vai dizer assim, que depois que eles saíram a pregar, eles voltaram e começaram a contar os seus testemunhos de que Deus tinha feito. O Senhor Jesus ia passar em cada uma daquelas cidades. Enquanto você prega o evangelho, em algum momento o Senhor Jesus irá passando e transformando cada uma daquelas vidas, porque primeiro eles ouviram de você, e depois eles vão ser testificados pelo Espírito de Deus e pelo próprio Deus, de que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e só Ele é a razão da nossa esperança, e que somente pela fé, pela graça sois salvos. Isso não é dom de vós, para que você possa se orgulhar, mas é dom de Deus. Jesus Cristo, Ele fará essa obra quando a sua igreja sair ministrando o seu evangelho. A igreja de Filadélfia era uma igreja constante em permanecer na palavra do Senhor. E uma coisa interessante, que constância não é velocidade, não é chegar mais rápido no alvo. Constância é olhar para o alvo e continuar fixamente avançando até que chegue o dia oportuno. Como é que está o seu olhar em relação a Jesus Cristo? Você tem olhado para o alvo e tem prosseguido? Em pequenos gestos você tem progredido e se aproximando cada vez mais da presença do Senhor, até chegar aquele dia que estaremos com Ele. A igreja de Filadélfia era uma igreja constante, que se mantinha perseverante, olhando para a palavra do Senhor. E o Senhor vai dizer assim, olha, deixa eu ver aqui, e o Senhor vai dizer, estou perdido. Filadélfia. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Uma igreja que tinha pouca força, era reduzida em números de pessoas, era reduzida talvez em recurso financeiro, mas ela continuava ali constantemente, se fortalecendo na presença do Senhor, olhando para uma palavra. Elas não duvidavam, olhando para o seu Senhor Salvador. Mesmo que Roma falasse, você precisa seguir a este Deus e se prostrar diante desse Deus, eles se recusavam e somente serviam ao Senhor. Quando alguns cristãos que eram meio judaizantes, que você vai ver ali, aquele que é da sinagoga de Satanás, que ocorre também acho que na carta de Esmirna, ali você vai ver talvez algumas pessoas que tinham se convertido, só que ainda eram judeus, queriam ainda infiltrar dentro da igreja práticas judaizantes. Eles olhavam para a palavra de Deus, e um dia o apóstolo Paulo, que estava na igreja, e ali numa das novas igrejas que estavam surgindo, voltaram com uma questão: o que os gentios devem fazer? E daí teve ali um concílio entre os apóstolos, e eles disseram, olha, eles não podem adorar e se consagrar a outros deuses, não podem comer carne sufocada. E ali foi dita pequenas regras em que os gentios viviam, e os judeus começavam ali, olha, vocês têm que se circuncidar, olha, você tem que fazer isso, isso e isso. E surgiu ali uma perseguição de cristãos, judeus que tinham se convertido, só que ainda traziam consigo a bagagem da vida que eles tinham. E falava, para servir a Deus é assim, assim e assim. Você tem que guardar o sábado, você tem que fazer todos os mandamentos sem errar, tem que fazer a sua oração como fez aquele homem, o escriba, o fariseu na sinagoga. Olha como eu tenho sido justo, olha como eu tenho sido fiel. E Jesus chamou eu e você para dizermos, olha como eu não sou nada diante do Senhor. Eu sou pequeno, eu sou frágil, mas o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade. Eu era pecador e o seu sangue me perdoou de todos os pecados. Eu era cheio de falhas, mas a sua presença restaurou a minha vida. Eu era como qualquer um neste mundo, e o Senhor me separou e me chamou para ser seu, uma nação santa, um sacerdote real do Senhor. Enquanto uns se orgulhavam de como eram e queriam infiltrar isso dentro da igreja,
aqueles homens da igreja de Filadélfia diziam: eu me submeto totalmente ao Senhor. E eu e você temos que vir para Cristo e abandonar tudo aquilo que não faz parte do reino dele. E de declararmos sim, que somos totalmente dependentes dele, dependentes da sua presença, e que tudo que eu trazia como bagagem, que não faz parte daquilo que era a vontade verdadeira do Senhor, eu não vou trazer para dentro de mim. E a igreja de Filadélfia, ela não deixou se corromper com as bagagens judaizantes das práticas que eram por meritocracia, mas eles estavam ali dizendo assim: eu posso, porque o Senhor Jesus pode fazer. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é bom. Não venha para Jesus achando que os méritos são seus, porque Jesus em todo o tempo vai dizer que os méritos não são seus. Ele vai dizer: submeta-se, se renda, se prostre, se entregue diante do poder dele. Ele não vai dizer assim: ó, venha cheio de orgulho, não, porque a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus é a autoridade máxima sobre as nossas vidas. A igreja de Filadélfia, a igreja de Cristo, entende quem é a autoridade máxima. E por ele ser a autoridade máxima, nós não podemos deixar entrar novos cristãos com as práticas do mundo. Nós temos que ensinar quais são as práticas através da palavra de Deus. Deus nos chama para um relacionamento onde passamos pelo arrependimento, um relacionamento a qual nós passamos por reconciliação com Deus, um relacionamento a qual nós passamos por um momento de comunhão que jamais se acabará. Nós temos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo para toda a eternidade. Nós precisamos passar por esses crivos do Senhor, aonde Ele é o Senhor, onde Ele é Deus das nossas vidas, e nada pode mudar isso. Nós vamos ver ali um Deus que é todo poderoso, um Deus que nos chama para ser constantes na sua obra, um Deus que manda que eu e você possamos reter de forma cuidadosa e fiel, que é a sua palavra. Versículo... já virou a página. Versículo 11 diz: venho em breve, retenho o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus. Jesus, ele diz assim: retenha o que você tem. Eu fui procurar essa palavra lá no dicionário e dizia assim, né, que esse retém era manter cuidadosamente e fielmente. O que você tem da parte de Deus? Qual foi a palavra que foi liberada a meu e seu respeito sobre a salvação do Evangelho, sobre viver com Jesus Cristo? Temos que manter o que nós temos cuidadosamente e fielmente na palavra de Deus. Não podemos nos dispersar e esquecer dela. Quando a nação de Israel foram enviados ali os 12 espias, e 10 vieram com uma palavra dizendo: nós somos como formiguinhas diante dos nossos inimigos, nós somos fracos, somos frágeis, se nós formos contra eles, certamente nós vamos ser destruídos. Caleb disse: qual foi a palavra do Senhor nosso Deus? Qual foi a promessa que Ele nos deu? O que Ele disse? Ele disse que nós avançaríamos contra os nossos inimigos e nós possuiríamos a terra. Cerca de 2 anos e pouquinho após saírem do Egito, tudo aquilo que nós conhecemos hoje como era Israel, na palavra do Senhor no Velho Testamento, já teria sido deles, eles teriam conquistados, mas porque os seus ouvidos não estavam na palavra do Senhor, eles perderam. Mas 2 homens disseram: o que o Senhor disse a respeito disso? O que o Senhor tem dito a respeito da salvação? Como você tem conservado a sua vida diante dessa palavra? Tem mantido cuidadosamente e fielmente a palavra que te traz esperança? Porque ele fala assim: retenha, para que ninguém venha e tome a sua coroa, para que nenhuma palavra
diferente dessa que é de Jesus, que nós temos na Bíblia, faça você perder a visão e o foco daquilo que você mantinha constância, que era o Senhor Jesus, por causa da sua mensagem. E o Senhor chama essa igreja falando assim: olha, mantenha cuidadosamente e fielmente. Israel não manteve e perambulou por 40 anos para entrar na terra prometida. Aqueles que não se mantiveram firmes olhando para a palavra do Senhor, eles morreram no deserto e não puderam entrar na terra prometida. Que igreja somos nós? Aquela que vamos ouvir uma mensagem, vamos vislumbrar uma cidade, vislumbrar a Nova Jerusalém e não vamos entrar porque deixamos de guardar cuidadosamente e fielmente a palavra do Senhor? Ou vamos ser aquela igreja que fala assim: olha, o que o Senhor me prometeu, eu tenho guardado como esperança na minha vida todos os dias, porque ele diz no livro de Hebreus que Abraão, ele andava numa terra como nômade, né? Andando como fosse encontrar a sua pátria, mas ele sabia que a sua pátria era celestial, então ele rumava pela terra sabendo que um dia ele viveria com o Senhor Deus da sua vida. Eu e você andamos nessa terra, mas sabemos que um dia a nossa pátria é nos céus, ela é celestial, é com o Senhor das nossas vidas. Então você tem que reter, guardar fielmente, cuidadosamente a palavra de Deus, a palavra que te dá esperança, a palavra do Evangelho, que Jesus Cristo derramou o seu sangue por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser purificados do nosso pecado e pudéssemos ter acesso ao Pai, sermos reconciliados ao nosso Senhor Deus. A igreja de Filadélfia foi um povo que foi reconciliado com o Senhor e Salvador da sua vida e não deixou de seguir este Deus. A igreja de Jesus hoje é uma igreja que vai olhar para essa palavra de salvação, a mesma que eles olharam, e não vai desviar os seus olhares, e não vai deixar o seu ouvido ouvir outra palavra que não seja essa, de que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra de que diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. A palavra daquele que diz que ele nos fez reis e sacerdotes, povo adquirido seu, um santo separado. O Deus que nos fez viver, nos chamou para viver neste mundo, mas como separados dele, para anunciar o reino de Deus. A palavra do Senhor está sobre a sua vida. Ele vai dizer assim, ó, no versículo antes: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Livro de Mateus, capítulo 24, vai dizer assim: céus e terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. A igreja de Filadélfia naquele tempo passou por grandes perseguições. E o mundo naquele tempo, como não era tão globalizado como o nosso hoje, né, era aquilo que eles conheciam ali naquelas regiões. E com certeza eles passaram por grandes dificuldades ali, grandes conflitos. E o Senhor livrou aquele povo, aquela sua igreja, de grandes problemas. Então um Deus que diz que nos guardará no dia das adversidades. E essa palavra também aponta para um grande dia. O grande dia em que o Senhor, o juiz, virá julgar a terra. E nós conhecemos como a grande tribulação. E a igreja do Senhor será livre da grande tribulação. Assim como foi a igreja de Filadélfia naquele inteirinho todo,
ela foi poupada. Os judaizantes chegaram ali tentando oprimir a igreja. Eles se mantiveram firmes. E você vê ali que você não vê aqui Deus falando de alguns mártires, mas você vê uma igreja que foi poupada no meio das suas tribulações. E a igreja do Senhor no futuro será poupada da grande tribulação que há de vir sobre o mundo e sobre toda a terra, por causa da palavra do Senhor que permanece fiel. No livro de Mateus, no capítulo 23 e 24, o Senhor fala do juízo do Senhor sobre a terra. E Ele fala que vai chegar um momento em que os anjos vai recolher os salvos nas extremidades dos céus. E esse dia será maravilhoso, o dia na presença do Senhor. O dia em que a igreja do Senhor será livre do grande juízo que há de vir sobre o mundo. Aquele que permanece fiel é aquele que é guardado pelo Senhor e que viverá com Ele todos os dias da sua vida. Seja uma igreja fiel à palavra do Senhor, e o Senhor te poupará de grandes dificuldades, mas Ele livrará a sua igreja daquele dia em que Ele trará juízo sobre as nações, por causa da fidelidade de um povo. E Ele diz assim, e eu farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cidade de Filadélfia sofria constantes terremotos. As estruturas rompiam e as pessoas fugiam da cidade. O Senhor disse para aquele que vencer, Ele fará coluna do templo dele. Você não se desviará da presença do Senhor seu Deus. Você viverá com Ele eternamente. Você conhecerá o seu novo nome, como diz Ele ali. Você viverá na presença do Senhor de forma inabalável, por causa da sua fidelidade ao Senhor. E ninguém poderá roubar o seu lugar na presença dEle, como igreja do Senhor, que vive com Ele eternamente. E como nós podemos cantar e declarar: Maranata, vem Senhor Jesus. Como nós podemos ser essa igreja que poderia dizer, após Jesus dizer: eis que em breve venho. Maranata, vem Senhor Jesus. Uma igreja que guarda a sua palavra e prega a palavra do Deus vivo e que não se desvia. Como poderá conservar o jovem o seu coração puro? Guardando a sua palavra. Por isso escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O livro de Salmos, ainda no mesmo capítulo 119, vai dizer assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uma igreja viva que vai declarar: Maranata, é uma igreja que crê na palavra do Senhor Jesus. Então deixe a palavra do Senhor guardada no seu coração. Deixe a palavra do Senhor escondida, para que você não peque contra Ele. Deixe a palavra do Senhor te dar a direção para os dias da sua vida, porque dias difíceis veio sobre o povo da igreja de Filadélfia, veio sobre a igreja de Tiatira, veio sobre a igreja de Sardes. Irmãos, mas o Senhor guarda o seu povo. O Senhor chamou um povo para ser peculiar dele, e esse povo é o que guarda a sua palavra. É um povo que vai dizer: Maranata, vem Senhor Jesus.